O dia parecerá estranhamente pesado para Ethan Ward, embora ele não soubesse por quê. Talvez fosse o silêncio do seu apartamento, ou a forma como o sol do fim da tarde pairava abaixo, como se esperasse que algo acontecesse. Ele se vestira com mais cuidado do que o habitual, alisando as rugas da camisa e passando a mão pelos cabelos 2 vezes, só para ter certeza. Esta noite deveria ser uma oportunidade. Talvez fosse uma pequena chance, mas ainda assim uma oportunidade para seguir em frente depois de anos de silenciosa solidão. Mas tudo mudou no instante em que seu telefone vibrou com uma simples mensagem: "Desculpe, não poderei ir." Sem motivo, sem detalhes, nada. Apenas o fim frio de um encontro às cegas cancelado. Ethan saiu do restaurante com uma estranha mistura de decepção e aceitação apática. Não estava com raiva. A vida lhe ensinara que as pessoas carregam fardos dos quais nem sempre falam. Mas sentia algo puxando. Uma sensação inexplicável, que o atraía para o estacionamento em vez de voltar para o carro. Talvez ele só estivesse tirando um momento para clarear a mente. Talvez algo dentro dele pressentisse que sua noite não havia terminado como parecia. Ele saiu para a brisa quente. O céu estava pintado com tons suaves de dourado e laranja pastel. Carros passavam lentamente pela entrada do estacionamento. Famílias voltando para casa depois de jantares ou compras de fim de semana. Mas uma cena o fez parar abruptamente. Perto do fundo do estacionamento, encostada em um SUV azul marinho, estava uma mulher com os joelhos encolhidos, os ombros tremendo em soluços silenciosos e desesperados. 2 crianças pequenas sentavam-se ao lado dela, um menino de uns 5 anos e uma menina de no máximo 4, observando a mãe com olhos arregalados e confusos. As roupas deles eram arrumadas, mas usadas, e a blusa da mãe parecia um pouco amassada, como se ela tivesse se esforçado para parecer apresentável. Mas a vida tinha outros planos. Ethan não a conhecia. Pelo menos, achava que não. Mas havia algo na curva do rosto dela, nas ondas castanhas do cabelo, na blusa azul clara que ela usava. De repente, ele se deu conta. Tinha visto a foto dela mais cedo naquele dia. Era Claire Bennett, a mulher que havia cancelado o encontro com ele apenas meia hora antes. E agora ela estava ali, arrasada no estacionamento, com 2 crianças encostadas nela em busca de consolo. Ele parou, sem querer se intrometer, mas a visão de suas mãos trêmulas e bochechas manchadas de lágrimas o fez avançar. Não houve momento de apresentação, nem constrangimento, nem dúvidas sobre o que era certo. Apenas uma verdade tácita entre estranhos: às vezes a vida une as pessoas exatamente no momento em que mais precisam. Claire ergueu a cabeça, os olhos vermelhos, uma ponta de surpresa cruzando seu rosto ao reconhecê-lo. Ela parecia envergonhada, quase com medo, e Ethan sentiu um aperto doloroso no peito. Era o olhar de alguém que não queria incomodar ninguém, alguém que esperava conseguir se manter firme o suficiente para passar a noite. Enquanto ela tentava se recompor, Ethan entendeu sem precisar de palavras. Ela não havia cancelado porque mudou de ideia sobre encontrá-lo. Ela havia cancelado porque algo tinha dado muito errado, e ela não tinha forças para fingir que estava tudo bem. Ele sentou-se a uma distância respeitosa dela. O asfalto quente sob seus pés ancorava o momento. Claire tentou explicar, tropeçando em desculpas e respirações curtas, mas Ethan balançou a cabeça suavemente. Não a desconsiderando, não a rejeitando, mas dizendo silenciosamente que ela não precisava explicar sua dor. Ele viu o cansaço em seus olhos, a dor que ela tentava esconder pelo bem dos filhos, e sentiu o peso da história dela antes mesmo que ela a contasse. Com o passar dos minutos, as emoções de Claire foram vindo à tona aos poucos. Ela lhe contou a verdade com uma honestidade comovente. Como ela havia sido mãe solteira nos últimos 3 anos, depois que o marido os abandonou por outra vida, outra mulher, outra versão de si mesmo. Como ela havia se esforçado incansavelmente para construir um lar estável para os filhos, conciliando 2 empregos e aulas noturnas para garantir um futuro melhor. Como ela finalmente, com muita cautela, aceitou um encontro às cegas arranjado por um amigo em comum, depois de anos dizendo a si mesma que ainda não merecia ser feliz. E como,
Bem na hora de sair de casa, sua babá cancelou em cima da hora, não lhe deixando outra opção a não ser levar os filhos enquanto decidia o que fazer. Claire estava sentada ali no estacionamento, com o coração acelerado, as crianças no banco de trás fazendo perguntas inocentes, e percebeu que não podia simplesmente entrar num restaurante chique daquele jeito. Não podia fingir ser alguém despreocupada, elegante ou pronta para um encontro. Então, cancelou. Mas, depois de clicar em enviar, ela desmoronou. Dominada pela mistura esmagadora de culpa, solidão e a pressão constante para se manter forte. Ethan ouviu em silêncio. A honestidade em suas palavras os envolvia como a brisa da noite. Ela não era fraca. Estava exausta. Não estava sendo dramática. Estava esgotada por carregar tudo sozinha. Algo dentro de Ethan mudou naquele instante. Uma profunda compreensão surgiu em seu peito. Ele percebeu que ela não havia cancelado porque não o queria. Ela cancelou porque não queria decepcioná-lo. Mesmo assim, tudo o que ele sentiu foi respeito. Não pena. Respeito. Conforme o sol se punha, projetando sombras suaves nas linhas do estacionamento, os filhos de Claire se mostraram mais receptivos a ele. O pequeno Lucas ofereceu a Ethan um chocolate meio derretido que tirou do bolso, e Ethan o aceitou como se fosse um presente inestimável. A menina, Emily, puxou os cadarços e mostrou-lhe orgulhosamente o desenho de borboleta em seus tênis. Eles não o viam mais como um estranho. Viam-no como alguém confiável, alguém gentil, alguém que não fazia a mãe dele chorar ainda mais. Ethan sugeriu algo simples e agradável. Um restaurante familiar ali perto, em vez do lugar chique que haviam planejado. Um lugar iluminado, aconchegante e acolhedor, onde as crianças pudessem rir sem serem julgadas e ninguém se importasse se a vida não fosse perfeita. Claire hesitou, com medo de ser um fardo. Mas o olhar esperançoso nos rostos dos filhos a impulsionou. Dentro da lanchonete, o mundo se suavizou. O cheiro de batatas fritas e pão quentinho preenchia o ar. O tilintar dos pratos se misturava à conversa animada. Lucas e Emily coloriam os cardápios infantis enquanto Claire recuperava o fôlego lentamente, observando Ethan com uma mistura de gratidão e incredulidade. Ele não a tratou como um dever. Não demonstrou incômodo ou decepção. Agiu como alguém que estava exatamente onde queria estar. Conforme a noite avançava, algo delicado e inesperado começou a se formar. Não romance. Ainda não. Mas algo mais profundo. Respeito, conexão, uma frágil, porém poderosa, sensação de esperança. Claire confessou quão aterrorizada se sentia ao tentar criar os filhos sozinha. Como, em alguns dias, se preocupava por não ser suficiente. Como desejava que alguém a visse não apenas como uma mãe lutando para sobreviver, mas como uma mulher com sonhos ainda vivos dentro de si. Ethan compreendeu mais do que ela esperava. Ele compartilhou como a solidão o envolveu após perder os pais em poucos anos. Como sua casa de família parecia silenciosa demais agora. Como ele ansiava por uma vida repleta de risos, responsabilidades e significado. Não apenas rotinas e cômodos vazios. Eles não eram duas pessoas quebradas tentando se consertar. Eram dois mundos incompletos encontrando um lugar para se conectar delicadamente. Horas se passaram sem que nenhum dos dois percebesse. Quando finalmente voltaram para o estacionamento, o céu estava azul profundo, salpicado de estrelas. Claire colocou os filhos nas cadeirinhas do carro, sussurrando beijos de boa noite, enquanto Ethan permanecia por perto, sem saber o que dizer, mas ciente de que a noite havia mudado algo em ambos. Antes de Claire fechar a porta, Emily estendeu a mão e entregou a Ethan seu desenho a giz de cera. Uma família de bonequinhos palito de mãos dadas sob um sol brilhante. 4 figuras em vez de 3. Claire congelou, envergonhada, mas os olhos de Ethan suavizaram enquanto ele dobrava delicadamente o desenho e o guardava no bolso com cuidado silencioso. Às vezes, as crianças enxergam o futuro muito antes dos adultos. Enquanto Claire permanecia ali sob a luz do poste, sussurrou que jamais esperara a gentileza de um estranho em seu momento de maior fragilidade. Ethan simplesmente lhe disse que ela havia sido forte por tempo demais. E naquela noite, alguém mais poderia ser forte por ela.
As semanas que se seguiram foram lentas, amenas e repletas de momentos simples que uniram suas vidas. Sem gestos dramáticos, sem confissões repentinas. Apenas presença constante. Ethan ajudava Claire com as compras quando sua agenda estava apertada. Claire o convidou para a exposição de arte da escola de Lucas. Emily insistiu para que ele assistisse à sua aula de balé, onde ela girava desajeitadamente, mas com orgulho, para ele. E a cada vez, Claire observava com silenciosa admiração, percebendo que não se tratava de uma gentileza passageira. Era um homem que estava presente. Certa noite, após um longo dia, Claire perguntou a Ethan por que ele ficava, por que se importava tanto. Ele respondeu da maneira mais simples e sincera possível. Porque o amor não tinha a ver com o momento certo ou com a perfeição. Tinha a ver com escolher alguém mesmo quando a vida estava complicada. Porque os filhos dela eram como um lar para ele, mesmo antes de ele entender o porquê. Porque as lágrimas dela no estacionamento mostraram a ele a sua força, não a sua fraqueza. E enquanto Claire se inclinava suavemente para ele, com as crianças rindo por perto, ela sentiu algo que não sentia há anos. Segurança, parceria, esperança. Às vezes, as histórias mais belas começam exatamente no momento em que tudo parece estar desmoronando. E às vezes, um encontro cancelado é apenas o destino abrindo caminho para algo muito mais significativo.